Vamos lá, a gente está no Daf Kaf Bet Amud Aleph, na Mishnah lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah. Kama Malkim Oto. Quantas Malkot recebe? Alguém que fez uma proibição chamada de Lav, uma proibição Lotase? Ele recebeu Malkot, teve advertência, etc., e testemunhas. Quantas Malkot ele recebe? Arbaim Haser Achad. 40 menos um, quer dizer, 39 Malkot. O máximo que ele vai receber são 39 Malkot. A gente vê na continuação que o Beidin tem médicos que verificam o quanto o cara consegue aguentar. O máximo que ele recebe por um lav, por uma proibição, são 39. Shineimar, como está escrito no Passuco, Bemispar Arbaim. Tem dois psukim. O Passuco diz o seguinte. Veia bina kot arashá, se o rachá, ele merece malkot, veipiló shofet veikal lefanav, כדי רשעתו, o chofet derruba, coloca ele na frente dele, certo? Ele fica deitado, não deitado, meio apoiado na frente para receber malkot, כדי רשעתו bemispar, com o número, e aí no passuco seguinte, Arbaim Yakeinu, 40 malkot ele recebe, Lo Yosif, Pen Yosif Lakotol Makarabá, não recebe mais do que isso, porque talvez ele vai acabar recebendo demais. Agora, o Passuk é dividido em duas partes. Veikal lefanav kedei rishato, ele recebe malkot perante o juiz de acordo com o pecado dele, bemispar, e aí no Passuk seguinte está escrito arbaim. Bemispar, arbaim não está escrito em um Passuk só, está separado em dois psukim. Então aprende agora o seguinte, bemispar arbaim, o número 40 vem dizer como a gente vê, Minyan Sheu Samuch Learbaim. O número 40, é isso que o pastor dividiu essa frase no número de 40 Malkot em dois psukim, vem dizer que ele não recebe 40, ele recebe que ele recebe no máximo o número de Malkot que te leva ao 40, que é o 39. Certo? Se tivesse Arbaim Bemispar, se fosse um passuco só e tivesse escrito Arbaim Bemispar, que ele recebe 40 malcot, então seria 40, mas já que está escrito Bemispar, Arbaim, em dois psuquim separados, vem dizer que ele vai receber no máximo o número que te leva a 40, que é o 39. Rabilda Omer Arbaim Shlemot Loque. Rabilda fala, não, 40 é 40, não tem essa drachá de 39. Veichano Loque terá, pergunta agora, de acordo com o Rabilda, onde ele recebe a quadragésima a Macá? A 40ª chibatada. As 39 são divididas entre um ombro, o outro ombro e na barriga. É dividido em três. Mas, de acordo com o Rabilda, que chega a 40, certo? De acordo com a banana, é um número que é divisível por 3, 39. De acordo com o Rabilda, que são 40, onde vai ser a 40ª? Ben Ktefav. Explica Rabilda, a 40ª é entre os ombros. Tem um ombro, no outro ombro na barriga. A 40ª, quer dizer, o número que ele está além da divisão do número divisível por 3, vem entre os ombros. De acordo com o Chachamim, que são sempre números divisíveis por três, em nome de Motoela Bamakot Ereyot Leishtales. De acordo com o Chachamim, que são três lugares, não tem a 40ª, então o número de Malkot que ele vai receber é sempre o número de Malkot divisível por três, porque tem que ter um ombro, o outro ombro e a barriga. Então, se calcularam, olha, esse cara aguenta 19 Malkot, que não é um número divisível por três, ele vai receber 18. 6 em um ombro, 6 no outro, 6 na barriga. A gente sempre vai diminuir para um número divisível por três. Amduhu lekabel arbaim. Se os médicos lá calcularam, olha, o cara pode receber 40 malcot, 40 representa 39, certo? Assim que vai ser dito 40, a intenção é 39. Calcularam que ele consegue receber 39 sem problema nenhum. Velokemiktat, ele começou a receber malcot, começaram a bater as chibatadas nele, daí os médicos estavam lá acompanhando, viram que não, ele não vai conseguir chegar em 40. Na 17ª, viram que o cara já estava acabado mais do que eles imaginavam, fatura, acaba por aí, não tem continuação, ele não precisa receber 40, porque ele já recebeu um pouco, quando viram que ele não consegue receber as 40, perceberam que o cálculo original estava errado, então o que ele recebeu, não vai receber mais do que isso. Amdullah Kabel Shmonaise, calcularam que ele consegue 18. 18 ele aguenta, mais que 18 não. O Michel Akamdu, Sheyacholu Lekabel Arbaim Patur, e depois que terminaram as 18, viram que o cara estava forte, o cara estava de pé, não sangrou muito, algo do tipo, e viram que ele aguenta 40, ou seja, 39, Patur não precisa dar mais Malkot, acabou por aí. A gente segue o original, certo? Então a gente sempre tenta ler aquele, tenta diminuir dele o número de Malkot. Então, se calcularam que ele aguenta 40 e depois de 18 viram que ele não aguenta mais, a gente para no 18. Se falaram que ele aguenta 18 e depois de 18 viram que ele aguenta mais e chega nos 40, não segue em frente, para nos 40.
Maitama. Pergunta a Gemara, por que Rabanan transformaram o número 40 em 39? Se na Torá está escrito Bemispar Arbaim, é 40 e não 39. Maitama, qual o motivo de Rabanan? Como eles chegaram nessa drachá? Responde a Gemara, Iktiv Arbaim Bemispar, se tivesse escrito Arbaim Bemispar, se essa fosse a linguagem da Torá, 40 números, Avamina Arbaim Beminyana. Eu diria realmente que tem que receber 40 malkot. Acho que Bemispar Arbaim, mas agora que já que está escrito, ele vai receber Malkot Bemispar Arbaim no número 40. O que que é número 40? Entende, Ramim? Minyan Sheu Sokem et Arbaim, o número que te leva ao 40. A mudança da gramatical da linguagem da Torá te diz que ele não vai receber 40, ele te recebe o número que te leva ao 40. Amarava, baseado nessa drachá, falarava, kama tipshai sharinche, dekami mekami sefer Torá, velokami mekami gabraraba. Falarava, olha, como são ignorantes as pessoas que eles levantam perante o sefer Torá, mas não levantam perante um Tamir Chacham, um grande rabino. Dilo be sefer Torá aktiv, arbaim, ve'atrabanan, batzruchada. Na Torá está escrito 40 e Ramim falam 39, ou seja, às vezes Ramim eles têm a priori mais força do que a Torá, não mais força do que a Torá, obviamente, porque é uma interpretação da Torá, mas eles mudam a Torá de certa forma. Então, se as pessoas levantam perante o Sefer Torá, obviamente elas devem levantar perante um Tamil Chacham. Rabi Domer, Rabi Uda fala, não, 40 é 40, não tem isso de 39, é 40 mesmo. Amaravitza, Kamaitama de Rabiuda. Da onde Rabiuda tirou que realmente 40 é 40 e a 40ª ela é entre os ombros, ou seja, onde Rabiuda aprendeu que não precisa ser um número divisível por 3, pode ser mesmo 40, e mas esse número a mais é dado entre os ombros, de que está escrito no Passuco, Mamakota ele beniadecha. Perguntaram para alguém, o que, que são essas makot que você tem entre as mãos quer dizer entre os ombros. Vamara sherikeiti beit me'ahavai. E aí lá no Passuco em Israel, nos Nevim, ele falou, porque eu fiz uma coisa errada. Você fala, Rabilda, a gente vê que tem makot entre as mãos. Entre as mãos significa entre os ombros. Então tem uma macá das chibatadas que ela não é nos ombros ou na barriga, ela é entre os ombros. Daqui veio a Rabilda, que tem uma macá, tem sempre uma macá a mais, digamos assim. Tem um número que dá para leite, dá para dividir 3 e tem o 40º. Porque o número divisível em 3 vai um para cada ombro e um na barriga. Isso daqui que essa pessoa recebeu uma cota entre os ombros, aprende a Bilda, a tem uma macá que vai além dessas. Então a 40ª é real. Certo? Então a Bilda ficou quadrachá de 40 mesmo. Verabanan, não, betina kot bem trabalho, dertiv. Verabanan falou, não, essas macotas aqui não é macota do Beidin. Só para ficar claro, às vezes a Gemara chama de malkot, de loquê, de chibatadas, às vezes makot, de pancadas, mas é sempre a mesma coisa, certo? Então é só duas linguagens para a mesma coisa. E Rabanan fala, não, essas makot que aparecem no Passuk são os alunos que não estavam prestando atenção, eles recebem makot, batiam nos alunos um pouquinho, de vez em quando, mas não está falando de makot do Beidin. Então, isso que aparece que tem uma macá que é dada entre os ombros, não é do Beidin. O Beidin é só números divisíveis por 3, um em cada ombro e uma na barriga, não tem entre os ombros. E Rabilda entendeu, não, esse Passuk está falando de makot dadas no Beidin, nessa discussão entre eles. Então, Rabilda ficou no 40 e Rabanan desceram para 39. Em nome de Melamakot, Ereuiot Vechulim. A nossa Mishnah disse que se o Beidin definiu que ele consegue receber um certo número de makot, começou a apanhar e viram que ele não aguenta tanto, diminuem. Ou, se viram que ele aguenta um número pequeno, começou a apanhar, viram que ele aguenta mais, a gente não aumenta, certo? Ou seja, se ele já começou a receber malkot, a gente mequela, a gente diminui. Faz só o que ele aguenta, ou mesmo que ele aguenta mais, faz de acordo com a primeira análise. Agora, a pergunta é o seguinte: parece da nossa Mishnah que laka in lo laka lo. Parece da nossa Mishnah que a gente só não muda realmente o número de malkot que ele vai receber se ele começou a receber malkot, ou seja, se já começou o castigo, a gente não vai aumentar e, se necessário, a gente vai diminuir. Urminhum, a gente encontra o trabalho que diz o seguinte: Amdur lekabel arbaim vechazur, amdur shenechol lekabel arbaim patur. Se calcularam que ele consegue 40 e depois viram que ele não consegue 40, ele consegue só 18. Patur, ele não precisa de 40, a gente muda para 18, certo? A gente diminui. Amdur lekabel shmonaisre vechazur, amdur shenechol lekabel arbaim patur. Tem outra braita que diz que se calcularam que ele consegue 18 e depois calcularam de novo que não, ele consegue 40, Patur, ele não sobe para 40, mesmo que ele não recebeu uma alcota ainda, quando calcularam de novo em 40, a gente mantém 18. Ou seja, de acordo com a nossa Mishnah, a gente só não muda o número de Malkot, a gente só muda o número de Malkot quando ele começou a receber.
Se ele começou a receber e viram que ele aguenta menos, a gente diminui. Se ele começou a receber e viram que ele aguenta mais, a gente não muda. A gente mantém nos 18 que a gente viu que ele consegue receber. De acordo com essa braita, não. Se fizeram uma análise que ele recebe 18 e depois viram que ele recebe 40, já que já falaram 18, já falaram 18, mesmo que ele não recebeu malcota ainda. Na nossa Mishnah parece que só não sobe 18 para 40 se ele recebeu malcota. Dessa braita parece que não. Se ele mudou de 18 para 40, não muda, mesmo que ele não recebeu malcota ainda. Tá essa contradição. Amarav shesh lo kasha, Adam do Hule Yom e Adam do Hule Machar Ule Yom Euchra. Falaram que a diferença é o seguinte: a diferença é se o cálculo foi feito duas vezes no mesmo dia ou se o cálculo foi feito em dias diferentes. Se no mesmo dia calcularam 18 e depois 40, então tem alguma coisa errada. O cara não vai mudar a natureza de saúde dele de um dia no mesmo dia, de manhã para de tarde. Então, se calcularam 18 e viram que é 40. Vem a nossa Mishnah e fala que Canirê, o primeiro 18 que calcularam, alguém errou alguma coisa lá, porque no próprio dia, de repente, viram que ele aguenta 40, então tem alguma coisa errada. Então, o primeiro estava errado, a gente muda de 18 para 40, a não ser que ele já começou Malcota. Se ele já começou Malcota, a gente não muda. Ou seja, realmente a gente muda de 18 para 40, dá para subir se não começou a receber Malcota. Se começou a receber Malcota, não muda. Mas a Braita, que falou que se calcularam 18 e depois calcularam 40, a gente não muda, a gente mantém no 18 mesmo que ele não recebeu Malcot, é quando o cálculo foi feito em dois dias diferentes. Quando calcularam no domingo e na segunda. No domingo viram que é 18, na segunda viram que é 40. Pode ser que ele teve alguma mudança durante a noite, mas o fato dele conseguir receber 40 na segunda-feira não quer dizer que o cálculo de 18 está errado. Então a gente mantém o cálculo de 18 porque ele também estava certo. Quando o cálculo mudou no mesmo dia, aparentemente o primeiro estava errado. De 18 para 40, o 18 estava errado. Porque no mesmo dia, de repente, viram que ele consegue 40, então o 18 está errado, ele recebe 40 malcota. Mas, se for em dois dias diferentes, então pode ser que o primeiro tá certo e o segundo tá certo. Ele comeu mais, ele dormiu bem, algo do tipo. O primeiro tá certo e o segundo tá certo. Se os dois estão certos, a gente mantém em 18. Mas, se foi uma mudança no mesmo dia, então o primeiro tá errado, a gente muda. A nossa Mishnah falou que a gente só não muda de 18 para 40 quando ele recebeu Malkot, é quando os cálculos foram em dias diferentes. Cálculos em dias diferentes, a gente não muda, a não ser que ele receba. Desculpa, cálculos no mesmo dia. Cálculos no mesmo dia. Explicando de novo. De acordo com o Rav Shetzer, se fizeram cálculos no mesmo dia, 18 e 40, a gente não. Peraí, me perdi aqui. Farache é o seguinte: se o cálculo foi feito no mesmo dia, 18 para 40, a gente muda, porque aparentemente o primeiro cálculo foi errado. Se foi feito em dois dias, a gente mantém 18. De acordo com a nossa Mishnah, se fizeram cálculos em dois dias diferentes, 18 e 40, a priori a gente mantém 18, porque os dois estão certos e o cara não merece mais malcot. Agora, se no mesmo dia calcularam 18 e depois calcularam 40, que geralmente a gente muda, certo? Se calcularam 18 e depois 40, quer dizer, o 18 está errado, fizeram a conta errada, que geralmente a gente sim muda de 18 para 40. Se ele já começou uma cota, a gente não muda. Então, quando o cálculo é feito no mesmo dia, de acordo com a Mishnah, se ele já começou uma cota, a gente não muda. De acordo com a Braita, a gente muda se forem dias diferentes. Essa é a diferença. Nossa Mishnah tá falando no mesmo dia, a Braita tá falando em dias diferentes. No mesmo dia, a priori a gente muda, a não ser que ele receba malcota, aí a gente não muda. Em dias diferentes, a gente sim muda, porque os dois cálculos cálculo terra. Matnit. Peraí, desculpa. Eu acho que eu falei errado de novo agora no fim. Falei errado. A nossa Mishnah está tratando que os cálculos foram feitos em dias diferentes. Quando os cálculos são feitos em dias. Desculpa. A nossa Mishnah está tratando quando os cálculos foram feitos no mesmo dia. Quando os cálculos são feitos no mesmo dia, a priori a gente muda de 18 para 40, porque o primeiro estava errado. Mas se ele começou a receber malcota, a gente não muda. A Braita que disse que a gente não muda de 18 para 40 é quando os cálculos foram feitos em dois dias diferentes. Então, mesmo que ele não recebeu malcota, a gente não muda de 18 para 40, porque os dois cálculos estão corretos. Certo? Então, a nossa Mishnah que falou que só não muda se tem malcota quando foi no mesmo dia, a Braita que falou que a gente não muda Bichlal, mesmo que não teve malcota quando forem dias diferentes. Pronto, acho que agora está certo. Fala, Mishnah. Avara verash yesh ba shnei lavim. A pessoa fez uma transgressão, fez uma proibição, fez duas proibições, desculpa. O cara fez duas proibições, então ele recebe dois pacotes de malcota, quer dizer, 2 vezes 39, 78.
Amdu omed echad lokeu patur, vem lá, lokeu mitrape vechoser veloque. Se dá para fazer todas as malcot de uma vez só, ele começa a receber malcot e acabou por aí. Se não, ele recebe um grupo de malcot e depois recebe outro. Então, por exemplo, se viram que ele consegue receber, ele tem que receber 39 mais 39. Viram que ele consegue receber, não 78, mas ele consegue receber, vai, 66. Então ele vai receber 66. Que 66 soma as duas malcot juntas, as 39 mais 17 do segundo grupo, mais 27 do segundo grupo, ele chegou em 66. Então dá para dar as duas marcou de uma vez só. Mas se viram que ele aguenta só 18, então 18 você consegue castigar ele por uma proibição. Então ele vai receber 18, vamos esperar ele se curar e depois ele vai receber Malcot de novo. Então se a gente consegue juntar os dois pacotes de Malcot, mesmo que a priori, se o cara vai receber 66, que é 20, 30, 39 mais 27, a priori a gente podia dar 39, deixar ele se curar e dar mais 39, porque ele consegue, é um cara forte, é um cara que aguenta. Mas se a gente consegue somar as duas juntas, vai de uma vez só, mesmo que a segunda ele vai receber menos que o normal. Mas se ele não consegue nem 39, que não dá para juntar as duas, então a gente vai separar em duas vezes diferentes. Pergunta que Maravilha Tânia, tem uma breita que diz o seguinte: não tem uma BDK nem lave. Tem uma breita que diz que a gente não junta dois pacotes de malcota, ou seja, ele vai receber um grupo, se curar e receber o outro. Amarav Sheshe lo kasha. Adam do lekabel 41, Adam do lekabel 40 vetarte. Fala, Rav Sheshe não tem contradição. Se viram que ele aguenta 41, 41, o que que a gente faz quando tem 41 de acordo com o caminho? Quando tem 41, já que não é divisível por 3, a gente diminui para 39. Ou seja, ele ficou só no primeiro pacote de Malcot. Então, se calcularam que ele aguenta 41, ele vai receber 39 na prática, então não vai ter aqui, não vai ter castigo para os dois lavem, por isso a gente vai fazer 39, se curar e mais 39, ou quanto ele aguenta. Mas se viram que ele consegue 42, ou seja, além das 39, ele consegue mais três que são válidas pela segunda proibição, já que dá para dar 42, e quando ele receber 42, ele vai ter recebido as primeiras 39 e mais três, a gente faz de uma vez só, certo? Mesmo que a priori poderia dar 39, esperar segurar mais 39, já que a gente conseguiu subir de 39 para 42, que são mais 3, pelo menos, que é o número divisível por 3, e nessas 42 já está inclusa a primeira proibição e a segunda, isso a gente faz. Próximo Mishnah. Keita Kimoto, como é na prática? Como funciona as malcot na prática, certo? É a descrição da situação. Kofesh Teyadav Alamud. A gente prende as duas mãos dele num amudo, num pedacinho de madeira, ele fica meio apoiado, ele não fica nem de pé, nem deitado, ele fica apoiado nessa madeira. Eilach veilach, certo? Prende uma mão de cada lado para ele ficar preso lá. Vechazan Knesset ochez bibgadav, o Hazan do Knesset, ele segura a roupa dele, a camiseta do cara, as malcot tem que ser na pele, então vai ter que tirar a camiseta dele, agora não é que levantam e tiram a camiseta, eles arrancam ela. Então, Rezev Gadav puxa. Imnicreu, nicreu, nifremu, nifremu. Se rasgou, rasgou. Se soltou a costura, soltou a costura. Quer dizer, do jeito que sair, saiu. Se soltou a costura, é melhor, porque é mais fácil de consertar. Mas se rasgar, rasgou. Atiu megalete, bom, até que ele chega na altura do coração. Certo? Tem que cortar, tem que rasgar, puxar a camiseta até chegar na altura do coração. Tem uma pedra atrás do cara, certo? O Hazan do Knesset, Hazan Knesset o Medelav, Hazan Knesset é o Gabai de Damalcot. Ele fica em cima da pedra, ou seja, o cara está apoiado num pedaço de madeira, certo? Com as mãos presas, e o Hazan do Knesset está numa pedra em cima, atrás do cara. Ele tem na mão dele um chicote feito de couro de egel, couro de bezerro. Que é feito de 4 retzuot, 4 tiras, divididas, enroladas em 2, enroladas em 4. Quer dizer, são 4 tiras enroladas. Os tei retzuot shel chamor olot ve'yordot ba. Além da, do chicote, que é comprido, feito de 4 tiras de couro de egel, tem ainda 2 tiras de couro de burro, que ficam na perpendicular. Quer dizer, você tem o chicote e você tem mais 2 saindo dos lados, certo? De couro de burro. E a da tefach, para segurar a mão, a parte da mão onde o cara segura tem um tefach, certo? Não é muito comprido nem muito curto, tem o tamanho de um tefach. Rechavat tefach. E a largura do chicote também é de um tefach. Verosham magat ad alpi krissor.
o comprimento do chicote, ele tem que ser um comprimento que vai chegar da mão do Hazan Knesset, da mão do cara que bate, até a barriga do cara que está apanhando, porque ele vai bater uma vez em um ombro, uma vez no outro, e uma vez pelo lado, acertando a barriga do cara. O Makeo Toshlish Milfanav, Shtei Adot Meleachorav, ele recebe uma chibatada na parte da frente, não precisa ser na barriga, pode ser na altura do peito, mas ele recebe uma na frente, quer dizer, um terço na frente, dois terços atrás, vai girando. Vem numa que eu tô lomed velo yoshev, o cara que recebe malcota, ele não tá nem de pé nem sentado, ele fica meio inclinado. Shenemar vei piló a chofeta, aí cito que o chofete me pila ele, derruba ele. Agora não é derruba ele no chão, é fica meio caído, meio apoiado. Quem bate, ele bate com uma mão com toda a força, não com as duas mãos, com uma mão com toda a força. Vê a core, enquanto está sendo enquanto o cara está recebendo o Malkot, tem alguém falando psukim, que está ensinando psukim, lo tishmor lasot bechule, veifla Hashem et makotecha vet makot bechule, certo? Vão lendo um pasuk falando sobre isso, que quando a pessoa faz lavem, a pessoa transgride proibições da Torá, ele recebe Malkot. Vechosé de Halamekra, isso daqui pula, isso aqui está errado, certo? Tem outra versão. O Shmartem Edivrei Abritazot, outro pasuk, depois que fala o primeiro pasuk, im lo tishmor lasot bechule, se lê o pasuk, o Shmartem Edivrei Abritazot, Vegomer, Vechotem, e depois terminam com Veurahu Mechaper Avon, Velo Yashrit, etc. Certo? Depois se fala esse passuco de Veurahu Mechaper Avon, são os três psukim que são lidos enquanto o cara está recebendo Malkot. Se não acabou as Malkot, quando acabaram os psukim, Vechosé Deskat Mikra, ele volta para o primeiro passuco e começa a ler de novo. Vem Metachatedó, agora se o Beidin calculou. O cara consegue 18 malcot. Começou a bater, bater, bater. Na 18ª, ou mesmo na 16ª, o cara morreu de tantas malcot. O cara que está batendo patura, ele tá isento, ele não tem castigo nenhum, porque ele fez exatamente o que o Beit mandou ele fazer. O Siflo Odretzua agora, se alguém contou errado e era para receber 18, ele bateu 19, certo? Ele bateu uma a mais, vamete, o cara morreu, Areizé goleador, ele tem galuto, certo? Igual alguém que matou Bexoguego. Ele não sabia, alguém errou a conta, era para ser 18, ele bateu a 19ª, o cara morreu, para por aí, né? Porque o cara morreu, obviamente, mas quem bateu, ele tem galuto como tivesse matado o Bexogim. Nidkalkel ben berei ben bemaim patur. Fala a opinião de Tanakama, a primeira opinião da Mishnah, se enquanto o cara estava recebendo malcota, ele não controlou as necessidades dele, tanto faz se foi irei ou maim, certo? Ele fez fezes ou urinou, patur, ele está livre, certo? Nessa vergonha que ele passa nessa situação, libera ele. Rabi Omer, aish berei veisham bemaim. Rabi fala, não, homens, eles têm menos vergonha. Então, o homem, se ele urinar, ele não está liberado, ele só é liberado se ele acabar defecando, certo? Aí realmente ele está liberado, é uma vergonha grande. Veishabemai, mas a mulher, mesmo que ela só urinou, isso daqui já libera ela, certo? De tanta dor, sofrimento, medo, eles acabaram fazendo isso, isso já libera eles das malcot. Virando a muda. Pergunta para Maitá, mas qual o motivo? Por que arrancam a roupa do cara? Por que tiram a camiseta dele? Mishum nikle, porque ele tem que ser envergonhado no Beidin. Então, é parte do castigo, a vergonha. Então, quando batem nele, tiram a camiseta dele, arrancam a camiseta dele, porque isso é mais vergonhoso. Amar Rav Sheshet Mishum Rav Elazar Mizariah. Rav Sheshet, ele traz aqui agora a Gemara traz algumas rachot de Rav Sheshet, em nome de Rav Elazar Ben Azariah, da smichut de psukim, da proximidade de temas diferentes que aparecem na Torá. A Torá às vezes te fala 10 mitzvot diferentes, uma depois da outra, certo? Então, Rabbi Elazar Mizariah aprende da proximidade que a Torá escolheu justamente essas duas mitzvot para te ensinar alguma coisa. Então, fala em nome de Rabbi Elazar Mizariah. Minan leretzuah shelegel, de onde a gente sabe que a Retsuah, o chicote é feito de egel, de bezerro, dertiv, arbaim yakeinu, tem a mitzvah de malkot, certo? Que o cara recebe chibatadas no Beidin, e logo depois está escrito no Pasuk, Lotachsov Shod Beidisho, tem a proibição de, quando você coloca o boi para trabalhar, para pisar nas sementes, no trigo, na colheita, você não pode lachsom, você não pode tampar a boca dele, porque às vezes ele quer comer um pouquinho, não pode tampar a boca dele. Isso que a Torá colocou próximo, a mitzvah de bater no cara que fez um lavo, uma proibição, e a proibição de tampar a boca do choro é para te dizer que a retsuá, o chicote que você vai usar para o cara, das malcotas, ele tem que ser feito desse material de couro de boi, de couro de bezerro.
Vem Rav Sheshi Mishum Rav Zamzara, fala Rav Sheshi então de Rabi Zamzaria, Minain Leivama Shinafla Lifnei Mukesh Shechin Shin Chosmi Motá. De onde a gente sabe que uma Evamá, Evamá é aquela mulher que o marido faleceu, não tem filhos, ela tem que casar com um cunhado. De onde a gente sabe que se o cunhado é um cara muquexerrina, é um cara que tem sarnas, machucados, certo? É um cara doente, um cara que não é agradável morar com ele. De onde a gente sabe, Shein Chosmimo, tá? De onde a gente sabe que aqui a gente pergunta para ela, olha, você quer ou não quer? Certo? Ela pode escolher. Se o cara realmente tem algum defeito, alguma coisa assim, alguma doença, a gente dá para ela a opção de não casar. Dertiv, lotação de porque está escrito no Pasuk. Lotação Shomer de Shó, proibição de tampar a boca do boi, certo? De prender ele em alguma coisa. Vesamichlei que a próxima mitzvah que aparece na continuação é a mitzvah de Ibum. Vem te ensinar que o Ibum a gente não cumpre se isso daqui for algo muito sofrível para Ivama. Ve'amarav sheshem mishum ram zamzarea. Mais uma drachá. Kol mevazeh tamuadim. Todo mundo que despreza os Hagim, certo? Ele despreza Yom Tov, ele despreza Chol HaMoed, ele não faz do Chol HaMoed um dia festivo, ele não evita trabalhar nesse dia, certo? Que Chol HaMoed tem proibição de trabalhar, a não ser que a pessoa vai ter algum prejuízo, alguma perca. Todo mundo que me faz, ele despreza os Hagim, que ele oveda Avodah Zarah. Avodat Kohavim Mazalot é igual que se ele fosse idólatra, dertiv. Está escrito no Pasuk, Elohim Masechah Lot Aselach, a proibição de idolatria, Vesamech Leit, Chag HaMatzot Tishmor. E logo depois da proibição de idolatria, aparece a mitzvah de cuidar do Chag. Todo mundo que ele fala Lashon Hara, ou que ele ouve Lashon Hara, ou que ele testemunha em falso, ou seja, ele fala coisas proibidas, falar Lashon Hara, ouvir Lashon Hara, testemunhar em falso, Niraui lashlichol haklavim, essa pessoa merecia ser jogada para os cachorros. Dertiv, está escrito no Pasuk, Lakelev tashlichun oto. Está escrito a mitzvah de jogar, a nivelar para os cachorros, um animal que, uma carne que não é xerá, foi nivelar, tem que jogar para o cachorro. Vesamichlei, logo está escrito, lotissá shemashá, vekaribeinami lotassi. Lotissá e lotassi é muito parecido, representa falar coisas proibidas. Ou seja, a Torá aproximou a mitzvah de jogar nevelar para os cachorros, a carne de nevelar de um animal que não foi feito nele shechitá e morreu sozinho para o cachorro, e a proibição de falar coisas erradas, falar lashon hara, testemunhar em falso, para te dizer que a pessoa que testemunha em falso, fala lashon hara, ele merece ser jogado para os cachorros. Última frase, o Shteiro Tana, Shel Hamor. A nossa Mishnah falou que o chicote é feito de couro de bezerro e as que ficam do lado é feito de burro. Que dedar e glila a lei de Rav Hizda, como alguém do Galilo falou perante Rav Hizda, a seguinte drachá, está escrito no passuco que Adashor Koneu vechamor vus be'alav e lo yadá. O boi, ele sabe quem é o dono dele. E o burro sabe quem alimenta ele, certo? Esses dois animais, eles têm consciência, eles têm noção quem é o dono que alimenta, que cuida deles. E a mistrela, às vezes, não. Então fala, Mara Kadosh Baruch Hu, Yavó Mishim Makir Evus Be'alav, e Parami Mishim no Makir Evus Be'alav. Bnei Israel muitas vezes esquecem de Akadosh Baruch Hu e fazem pecados, fazem coisas proibidas. Então o pastor vai dizer o seguinte: o boi sabe quem é o dono dele, o burro sabe quem alimenta dele, os Yehudim às vezes esquecem de Akadosh Baruch Hu. Então fala Akadosh Baruch Hu, a pessoa que fez uma verá, fez um pecado, vamos trazer o boi e o burro, ou seja, o couro do bezerro e o couro do burro para bater na pessoa que esqueceu quem é o dono dele. Então, vamos parar por aqui. Escolha.